Olá pessoal, então o tema de hoje do nosso curso é falar um pouco sobre continuidade de funções. Falaremos do conceito de continuidade de uma função num ponto e também num intervalo todo de definição. Esse conceito de continuidade realmente é um dos conceitos bastante importantes dentro do universo de funções que tratamos na matemática, porque de fato, como vocês verão lá na frente do curso, alguns teoremas super importantes do cálculo estão sustentados em cima das funções contínuas. Então, elas são um pouco assim o alicerce para podermos ter alguns resultados importantes, que veremos um pouco na frente do curso. Bom, para já eu quero introduzir esse conceito, mas antes de introduzir esse conceito, eu fiz um gráfico aqui no quadro, como vocês estão vendo, e eu queria passar geometricamente a ideia de continuidade para vocês. E para isso eu fiz esse gráfico hipotético aqui, que é o gráfico de uma função x igual a f de x, de uma certa função x igual a f de x, e eu marquei 3 pontos nesse gráfico. Marquei o ponto A, marquei o ponto B e marquei o ponto C. Então, digamos que vocês estão olhando para esses 3 pontos e esse é o gráfico real da função, então eu posso ver o que está passando localmente em cada um desses pontos, fazendo uma análise em cima deles de acordo com o gráfico. Por exemplo, eu começo com o ponto A. No ponto A, o que a gente está vendo aqui? No ponto A, a gente está vendo que se eu me aproximo pelo lado esquerdo, pelo lado direito de A, bom, essa função está tendo limite. Né? O limite é quando x tende a A dessa função, existe e é exatamente esse número L1 que eu indiquei aqui. Mas por outro lado, você pode reparar que a função gerou um buraquinho aqui no seu gráfico, por quê? Porque a imagem de f foi a parar aqui em cima. Então isso significa que essa imagem f de A está definida em A, mas porém o valor de f de A é diferente do limite que a função tinha nesse ponto. Já no ponto B, se você olha o que está passando, o que acontece? O que acontece exatamente no ponto B é que existe o limite quando x tende a B da função f de x, e ele coincide exatamente com a imagem dessa função, com o valor que essa função assume no ponto B. Já no ponto C, a situação é um pouco mais delicada que no ponto A, que você pode ver que no ponto C o que está passando é que os limites laterais existem, mas são distintos. Né? Então, cria-se esse efeito de um salto finito que estamos vendo aqui. Okay? Então, você vê que se você toma limites laterais esquerdo e direito, por exemplo, pelo lado esquerdo, essa função se está aproximando de este limite que eu indiquei aqui no quadro, L2. Pelo lado direito, essa função está tendendo ao próprio valor que ela tem no ponto C. Bom, mas o que estamos vendo aqui é que L2 é diferente de FC, de acordo com o gráfico que eu desenhei. Bom, como L2 é diferente de f de c, isto significa que não existe um limite quando x tiende a c da função f de x. Portanto, não existe um limite. Então, o que eu quero dizer para vocês é que em situações como a que temos o ponto A e a que temos o ponto C, são situações de não continuidade do gráfico da função. Enquanto uma situação como a que está acontecendo aqui no ponto B, isto é um ponto de continuidade. Isto é contínuo. Então, um ponto de continuidade. Con eso un poco que pasa la idea, lo que queremos definir como continuidad en un punto es aquello que pasa el día que un gráfico no dejó ni un buraquinho na vizinhança desse ponto que está aqui. Ele tem, o gráfico se está se acumulando, mas acumula exatamente um valor que a função assume nesse ponto que está aí. Ou seja, não permite espaços a saldos, a buracos no próprio gráfico da função. Então é um conceito muito simples de se definir, baseado nesta ideia geométrica que está aqui, a gente pode definir continuidade num ponto. Então, o que a gente chama de continuidade, esse conceito vai ser feito em cima de funções, de um modo geral, que estão definidas em intervalo. Então, vamos a lembrar que estou trabalhando aqui com intervalos. E quando eu falo de intervalos, eu estou pensando sempre em intervalos da forma
ou fechados, ou intervalos abertos, ou intervalos semiabertos, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Desculpe aqui, cortita. Tá? Então, estamos sempre considerando intervalos desse tipo, onde A ou B podem ser eventualmente mais ou menos infinitos, de acordo com o caso. Bom, e agora eu vou definir formalmente realmente o conceito do que é uma função contínua num ponto baseado nesta ideia que eu passei aqui para vocês. Ok? Muito bem. De fato, esses pontos raízes que eu mostrei no gráfico, que eram pontos de não continuidade, existem outros tipos de comportamentos que também mostram a não continuidade da função num ponto, mas eu irei apresentando isso um pouco nas aulas posteriores. Bom, então, para definir continuidade formalmente, deixa eu ganhar um pouquinho de quadro aqui, eu vou considerar uma função, vou definir agora formalmente, então, seja f uma função que está definida em um intervalo i, tomando valores reais, tá? E um ponto x0 que está nesse intervalo i. Okay? Então, dizemos que f é contínuo em x0 se ela satisfaz duas condições. Quais são as condições que ela deve satisfazer? Primeiro, que existe o limite, quando x tende esse ponto para essa função. Esse limite vai dar o número L. E a segunda condição que nós vamos a exigir é exatamente que esse limite não pode ser qualquer coisa. Esse limite tem que ser exatamente o valor de f no ponto x0. Então é isso. Então esse é um conceito muito simples. E, bom, esta é a continuidade de um ponto. Estou aqui agora parado no ponto x0, ok? No ponto x0 desse intervalo. O conceito de continuidade pode ser estendido sair do caso local em um ponto ao caso global do intervalo. Então, além disso, dizemos que f é contínuo em i se ela for contínua para cada x desse intervalo. Então, esse é o conceito de continuidade num ponto fixado e continuidade em um intervalo de definição da função. Então, o próximo passo é, bom, você conhece, temos funções contínuas na mão? Qual é o universo das funções contínuas que nós conhecemos até o momento? Conhecemos algumas já, sim. Por exemplo, os polinômios. Los polinômios ya vimos que son continuos porque el limite en cada punto de un polinomio puede ser simplemente calculado por sustitución. Y eso es lo que dice la continuidad. La continuidad nos dice que los límites pueden ser exactamente calculados sustituyendo en un punto directamente, de alguna manera. Entonces, ejemplos. Voy a comenzar aquí a rodar algunos ejemplos. Y el primer grupo de ejemplos voy a llamar de E1, ¿okay? Son los polinomios. Los polinomios de la forma p de x dado de la forma a n, x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1, más a 1 x, más a 0, son continuos, ¿eh? Son continuos en R, ¿no? En I igual a R. Estos son todos los números reales. Ok, o segundo grupo de funções contínuas que a gente conhece é automaticamente as funções racionais. Em seu domínio de definição, claro. Por quê? Porque funções contínuas são quocientes de polinômios. E a gente pode calcular o limite do quociente de polinômios por substituição, desde que o denominador não se anule. Então, o exemplo 2 de funções contínuas seriam as funções racionais.
que são funções dadas pelo quociente de polinômios. Okay? Então, aqui, P okay? Nesse caso, P e Q, polinômios. Então, você sabe que o limite, quando x tiende a um ponto x0 dado, de R de x, seria exatamente o limite quando x tiende a x0 do P de x sobre Q de x. E isto pode ser calculado da forma P de x0 sobre Q de x0, porque são polinômios, desde que Q de x0 seja, obviamente, diferente de 0. Isso foi o que aprendemos. Bom, então as funções racionais são contínuas, portanto, R é contínuo. No seguinte domínio, no domínio da própria função racional, que é o conjunto dos x que está nos reais, tais que Q de x é diferente de 0. Então, agora temos esse conjunto de funções racionais que também sabemos que são contínuas. Exemplo, um caso particular. Exemplo, R de x exatamente igual a 3x² menos 1 sobre x quadrado sobre x cubo menos 8. Tá? Por exemplo, tenho uma função racional que tem um polinômio de grau 2 em cima e um polinômio de grau 3 embaixo. Então, ele é contínuo para todo x diferente de 2. Porque se você faz uma checagem neste polinômio que está aqui embaixo, que é o denominador, que é o polinômio Q de x, o único número que anula o polinômio, o único número real que anula o polinômio x al cubo menos 8 é exatamente o número 2. Então, aí podemos garantir a continuidade desta função racional em todos os x da reta que são diferentes de 2. Ok, outro grupo de funções que a gente conhece a continuidade é as funções sobre radicais. Tá? A gente já justificou de alguma maneira que podemos calcular os limites por substituição das funções com radicais. Esse é o terceiro exemplo que eu vou colocar. Exemplo 3. São as funções da forma a raiz n-ª de x elevado a la n. São contínuas em seu domínio. Bom, e aqui digo em seu domínio, é óbvio porque se m é ímpar, o domínio é R, em seu domínio D. Se n é ímpar, o domínio é todos reais. Por quê? Porque radicais ímpares não tem problema. Se m é par, você tem que se restringir a los valores positivos eventualmente, dependiendo de la paridad de n. Então, depende da paridade de n. Obviamente, porque quando um radical é par, eu posso aplicar radicais pares para funções não negativas. Então, tem que garantir que x a la n seja não negativo. Tá bom? Então, só vai dar R, por exemplo, se o n for par, mas vai dar os maiores que 0 se o n for eventualmente ímpar. Então, depende da paridade de n. Ok, mas esse é um leque de funções contínuas que a gente tem na mão, né? Que já sabemos que podemos garantir que elas são contínuas. Bom, a pergunta agora é como ir checando perceber quando funções um tanto mais complicadas são contínuas. Então, antes de fazer isso, obviamente eu vou passar no próximo passo da aula, eu vou dar mais um exemplo agora, é passar por um conceito que ainda não falei nada, que é o conceito de composição de funções. Então, como os limites trabalham dentro do conceito de composição de funções. Por quê? Porque muitas das funções que a gente vai trabalhar passa por a composição dessas funções elementares todas. Tá? Aqui a coisa é muito simples, polinômios, racionais, radicais simples, mas podemos ter radicais de polinômios mais dentro, podemos ter
radicais de alguma função trigonométrica, eventualmente. Então, é importante saber como a composição de funções trabalha no cálculo de limite. Eu ainda não falei nada sobre isso e próximo passo dentro desta aula que eu vou fazer. Ok, mas antes disso eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Vamos fazer um exercício e daí passamos a falar da composição de funções, ok? Ok, então exercício. O exercício que eu quero falar com vocês é o seguinte. Ok. Seja g de x, a função f de x, na verdade, a função definida por a seguinte maneira. Ax menos 3 al quadrado, ok? Y esto va a pegar si x es menor o igual que 1. ¿Tá bom? Y va a definir la función como siendo x menos 1 al cuadrado sobre x al cuadrado menos 6x más 5 cuando x es mayor estricto que 1 y es menor de que 5. ¿Tá bom? Entonces voy a considerar una función que está definida en ese intervalo. La pregunta que yo faço es determinar o valor de A que torna f contínua en x igual ao ponto em x ser igual. Tá bom? Então reparem que este é um exemplo em que do lado esquerdo, né? Este é um exemplo que eu estou assim, na verdade estou aqui. Aqui está o ponto x ser igual a 1. Mas do lado esquerdo eu venho com uma função. Né? Do lado esquerdo do ponto, inclusive o ponto, okay? Eu venho com uma expressão algébrica da função que é ax menos 3 al quadrado. E do lado esquerdo e do lado direito, né? Quando eu estou acumulando para o lado direito da função, eu venho com uma expressão que é a expressão da função racional. Então aqui o que eu tenho é x menos 1 al quadrado dividido x quadrado menos 6x más 5. ¿Okay? Esto aqui é feito até o ponto 5 e aqui vai até menos infinito, na verdade. Não tem problema nenhum. Bueno, la pregunta lo que se está preguntando aquí en ese problema es exactamente que yo tengo ese parámetro que está aquí, que es el parámetro A. Y moralmente lo que estoy queriendo decir, yo tengo una función aquí que es un polinomio cuadrático, que va a depender un poco de ese parámetro A. Está variando de forma cuadrática. Y del lado derecho tengo una función que es racional, porque esto es un cociente de un polinomio de grado 3, ¿no? Sobre un polinomio de grado 2. La pregunta es, ¿son funciones distintas? Porque una es puramente polinomial y la otra es racional. Y lo que la gente gustaría saber si hay algún valor de A de fato, ¿okay? Si hay algún valor de A de fato que consigue se acoplar no punto x igual a 1, que consigue colar los gráficos de esas funciones de manera a que ela se torne contínua. Então essa é a pergunta e para isso é que a gente vai exercitar o conceito de continuidade que aprendimos. Um pouco para... Este é um problema já, tem um exercício que mistura duas das famílias de funções que já sabemos que são contínuas em todo su dominio de definición. Entretanto, aquí estamos con un problema, porque no se trata de una única función. Se trata que por un lado vengo con un polinomio y por el otro lado yo vengo con una expresión racional. Y ahora en el punto 1 yo tengo un fenómeno. Tengo que olhar para el comportamiento lateral y ver lo que se está pasando. Ok. Muito bem, então vamos fazer a análise desse problema que está aqui. Primeiro, para analizar a continuidade, eu vou ver o que passa no ponto. Quanto vale f no ponto? Então eu tenho que checar três coisas. Eu tenho que checar três coisas, na verdade. A primeira dessas coisas é, vou checar quanto vale a função no ponto. Então, f em 1. Então, quando x, a igualdade com 1 está aqui, então quando x igual a 1, a expressão que tem que ser assumida é esta. Então, isto é a1 menos 3 al cuadrado. Luego, isto é a menos 3 elevado ao quadrado. Então, vou agora para 2i. Agora tem que calcular o limite da função. Então tem que fazer o limite lateral esquerdo e depois ir para o limite lateral direito. Então vou fazer o limite
quando x tiende a 1 pelo lado esquerdo, dá f. E esse limite é o mesmo que o limite quando x tiende a 1 pelo lado esquerdo continua sendo esta função, ax menos 3 ao quadrado. Bom, mas como isso é um polinômio, então eu não tenho problema nenhum. Apenas posso calcular o limite por substituição. Então, esto é a menos 3 ao quadrado. Bom, que de fato coincide, ele capta o valor da imagem que estava definido aqui. E agora eu venho para o lado direito. Então, pelo lado direito tenho que calcular a expressão que está variando, a expressão que está aqui em azul. Então, tenho que calcular o limite quando x tiende a 1 pelo lado direito de f de x. Que isso é dado pelo limite quando x tiende a 1 de quem? Da expressão racional. Bom, e aí temos um pequeno problema. Né? Tudo bem, é uma função racional e você poderia pensar, ok, então não interessa que a função f esteja definida como essa função racional para x maior que 1, porque talvez eu poderia chegar a 1 por substituição, porque eu sei que ele é contínuo em todo seu domínio de definição. Mas há um problema, que 1 anula o denominador, por exemplo. 1 menos 6 menos 5, menos 5 mais 5 é 0. E se você substitui em cima, também anula o numerador. 1 menos 1 é 0. Então, formalmente, esto es una cosa que es do tipo uma tendência a 0 no numerador e uma tendência a 0 no denominador, quando x se aproxima a 1 pelo lado direito, quando está chegando aqui. Logo, esto a gente já sabe que é uma forma indeterminada. E para resolver las formas indeterminadas, en funciones racionales, a gente tem um caminho, que é um caminho bastante natural, que trata-se de esgotar a factoração polinomial o máximo possível. Então, para resolver essa indeterminação, o primeiro que se faz é esgotar o polinômio de cima e de baixo em sua factoração natural. O de cima já está factorado, e o de baixo é x quadrado menos 6x mais 5, como é uma equação de segundo grado, como é uma função quadrática, desculpem, a gente pode ver rapidamente que esto se factora como x menos 1 vezes x menos 5. O sea, as raízes são 1 e 5 desse polinômio que está aqui embaixo. Basicamente, você procura rapidamente dois números que multiplicados têm 5 e somado têm o oposto de 6. São exatamente 1 e 5. Bom, aqui produz um cancelamento. Okay? E agora o que sobrou dessa conta toda é x menos 1 sobre x menos 1. De modo que esse limite que está aqui em cima, quando x tiende a 1, então eu vou trazer o 3 para cá. Então, o limite quando x tiende a 1 mais df de x pode ser visto também como limite quando x tiende a 1 mais desta função que está aqui. Bom, e aí não temos problema nenhum. Aí não temos problema nenhum, por quê? Porque agora eu posso substituir, então dá 0 em cima e embaixo dá menos 4. Só que 0 sobre menos 4 é 0. Então esse limite dá exatamente 0. Então repare, ya sabemos lo que queremos probar. Lo que queremos probar, lo que queremos encontrar es un valor de A que torna essa função contínua. Então, muito bem, eu consegui calcular a função no ponto e eu consegui calcular os dois limites laterais. A continuidade exige que você tem que ter limite. Então, o limite, quando x tiende a um df de x, existe. Se e só se, e somente se, estes limites laterais são iguais. Este é o limite lateral esquerdo e este é o limite lateral direito. Então, repara, o a menos 3 ao quadrado tem que ser igual a quem? Este é o limite lateral esquerdo e o direito deu 0. Bom, a menos 3 ao quadrado igual a 0, se e somente se a vale 0. A é igual a 3, desculpe. Okay? A é igual a 3. Muito bem. Agora já calculei o limite. Bom, se a é igual a 3, implica que o limite, efectivamente, quando x tiende a 1, agora o limite global dessa f de x é exatamente igual a quanto? A menos 3, que é igual a 0. E por outro lado, f de 1 é exatamente a menos 3 ao quadrado, que é igual a 0 quando a é igual a 3. Então, exatamente, eu consegui, com a igual a 3, essa igualdade
do limite. Primeiro eu garanti que o limite existia com esta imposição de A igual a 3 e depois com A igual a 3 também coincide com o que ela vale no ponto. Portanto, a resposta para esse problema é exatamente que quando você coloca aqui A igual a 3, você está conseguindo a continuidade da função no ponto. Então, essa seria de fato a resposta. A resposta seria A igual a 3. Ok. Muito bem. Então, qual é o nosso próximo passo agora? Como eu tinha falado, nosso próximo passo é tentar agora entender funções mais complicadas. Quando funções um pouquinho mais complicadas, em presença de funções mais complicadas, a gente pode garantir a continuidade delas em certa região, em certos pontos. Então, a gente tem que ir para o conceito de composição de funções. Antes de fazer isso, eu queria lembrar que está aqui, que esto es una observación importante. E é que o conceito de continuidade pode ser restrito a continuidades laterais. Por exemplo, se o intervalo de definição pode ser um intervalo da forma AB, né? Um intervalo fechado, ou seja, que a função esteja chegando em A, chegando no ponto B, e ela está definida aqui dentro, inclusive nesse ponto, mas só nesse intervalo. Então, em A, só se pode falar de continuidade lateral direita, né? F é contínua, F tem continuidade lateral direita em A. Lateral direita em A. Se o limite quando x tiende a mais de f de x é igual a f de A. Bom, e a mesma coisa vale para o B. No ponto B, só você poderia falar de continuidade lateral esquerda. Então, no ponto B, dizemos que f tem continuidade, né? Vou abreviar um pouquinho aqui, lateral esquerda em x igual a b, se o limite, quando x tiende a b menos, de f de x, é exatamente igual a f de b. Então, obviamente, para uma função que está definida em um intervalo AB fechado assim, a função só está definida em um intervalo fechado AB, ela está assumindo valores só aqui dentro, você não faz sentido estar se aproximando para o lado direito quando você não tem nada. Então, as únicas aproximações possíveis são pela direita de A e pela esquerda de B. Então, nesses casos, o panorama seria verificar se a função definida no ponto tem um limite. Okay? Se o gráfico da função vai se aproximando exatamente nos valores que essa função assume em A e em B, de acordo com o conceito de continuidade. Então, é importante saber que existe esse conceito análogo quando estamos em extremos de intervalo. Tá ok? Bom, então, na segunda parte da aula, já vimos o conceito de continuidade agora, vimos continuidade em um ponto e continuidade em um intervalo. Na segunda parte desta aula, vamos a passar para funções um pouco mais complicadas, dadas a través de composição de funções. E vamos aprender um pouquinho como que a composição traz ingredientes interessantes na hora da verificação da continuidade. Então, em breve continuamos com a segunda parte da aula, e agora eu paro por aqui.